Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Muito boa noite para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje é quarta-feira, dia 6, são 8 horas e 2 minutos e está começando o Nossa Área, segunda edição aqui na Bradesco Esportes FM, onde eu, Juan Rodrigues, estarei contigo até às 9 horas da manhã, trazendo tudo que de melhor aconteceu na rádio do seu esporte, trazendo o destaque do seu clube de coração, também falando um pouco de Champions League, afinal tivemos 2 partidas rolando e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vem comigo, vem até às 9 horas da noite, porque depois temos o Fluminense em campo contra a equipe da Tombense, Copa do Brasil também é destaque aqui na Bradesco Esportes FM. São 8 horas, 3 minutos, você está na rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E é hora de destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Começando pela equipe que joga hoje, o Fluminense, que estreia logo mais na Copa do Brasil contra o Tombense de Minas Gerais. Técnico Leverkusen não faz mistério e confirma a equipe com as voltas de Wellington Silva e Gerson. Muito mais detalhes você receberá com o Arthur Boa. Daqui a pouquinho ele chega aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar da equipe do Flamengo. No Flamengo, de volta ao time, Mancoejo treina entre os titulares e praticamente garante presença contra a equipe do Boa Vista. Vamos falar de Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a equipe que, após vencer estreias da Copa do Brasil depois de 7 anos de seca, Botafogo volta para o Rio contente com a atuação. O técnico Ricardo Gomes exalta o empenho dos atletas no confronto ganho contra o Coruripe pelo placar de 1-0. No Vasco da Gama, técnico Jorginho mantém Thales como titular em coletivo em São Januário. Marcelo Matos acredita que a final do Carioca será contra a equipe do Fluminense. Inclusive, fala sobre final antecipada na semana que vem. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Participe comigo, você pode sempre opinar, dar o seu detalhe, perguntar, sua sugestão aqui na Bradesco Esportes FM, através das nossas redes sociais. Temos o Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Twitter, @Bradesco FM Rio, e também o nosso telefone 2295-0046. Teremos também convidados especiais aqui na Bradesco Esportes FM, um convidado direto dos Estados Unidos, afinal, hoje é aniversário da Major League Soccer, 20 anos da primeira edição da Liga, muita coisa mudou de lá até aqui, mas você vai ficar sabendo isso e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E hora de falarmos da equipe que estreia essa noite, jogo contra o Tombense, equipe de Tombos, Minas Gerais, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, que tem alguns atletas interessantes, e o Fluminense, que está numa excelente fase no Campeonato Estadual e desde que Leverkusen chegou, vai enfrentar o Tombense, estreia da Copa do Brasil. Arthur Boa chega com detalhes, tá certo, Arthur? E o Fluminense estreia hoje, 10 horas da noite, na Copa do Brasil, enfrenta a equipe do Tombense em Muriaé, Minas Gerais. O tricolor, que já foi campeão da Copa do Brasil em 2007, busca, portanto, nessa temporada, ser bicampeão desta competição. E a caminhada começa hoje contra o Tombense. Leverkusen, que conhece muito bem a equipe mineira, até porque, até ano passado, o Leverkusen estava na equipe do Atlético Mineiro, chegou a jogar bastante contra o Tombense, principalmente pelo Campeonato Estadual de Minas Gerais. E Levir fala sobre a equipe do Tombense e o que está esperando para a partida de hoje. Bom, o Tombense é um time de um investimento, né? São donos do time, são um investimento, alguns empresários, agentes, uma coisa assim, não sei exatamente como funciona. Mas não é um time que tem o coração, aquela alma da torcida, aquela coisa toda. Mas é um time feito de bons jogadores para colocar no mercado.
Então é isso, a ideia é essa. Então, com certeza, o time vai procurar fazer o melhor. Imagina jogar contra o Fluminense, é uma ótima oportunidade para todo mundo. Então eu encaro dessa maneira. Fluminense hoje iniciando a sua terceira competição nessa temporada de 2016, uma vez que o clube já participa do Campeonato Carioca e também da Primeira Liga. Pode parecer besteira, mas Liverpool acredita que uma coisa que pode atrapalhar a equipe do Fluminense seja a bola, que será o terceiro modelo diferente, de uma terceira marca diferente das que o Fluminense já está acostumado no Cariocão e também na Primeira Liga. Altera muito. Hoje mesmo nós estávamos batendo falta e comentamos sobre isso. A bola já não saía igual. Então, porque ela tem uma formação diferente. Uma é muito feita muito sintética, a outra uma de couro. Então realmente dá diferença. Isso é uma coisa ruim pro futebol. As mudanças das bolas. Muda muito. É uma coisa se jogar com uma bola de futsal. Sabe? A diferença é grande. Não vamos exagerar, mas realmente é um problema para você calibrar, né? Calibrar o chute principalmente. Equipe do Fluminense já confirmada para logo mais, com o goleiro Diego Cavalieri, na direita Jonathan, dupla de zaga com Henrique Gum, Wellington Silva na lateral esquerda, o meio-campo com Pierre, Cícero, Gerson e Gustavo Scarpa, no ataque Marcos Júnior e Fred que está passando por uma fase complicada, já são 7 jogos sem marcar, e Leverkusen fala que está tranquilo quanto a essa marca, sabe que Fred tem qualidade, é experiente e vai saber passar bem por mais essa fase ruim. Treinando tem uma estrada suficiente já, né, de tranquilidade para administrar um mau momento, a bola não está entrando, não é nem isso, está num mau momento. A bola não está entrando, é só isso. Então, não existe assim uma fórmula, uma receita para você mudar essa situação. Tá? Ou melhor, se a bola entrar, acabou, entende? Então a bola tem que entrar, ele sabe o que fazer e ele certamente vai ter situações para marcar também no jogo. Tomara que ele esteja iluminado. Essa então é a equipe do Fluminense, que enfrenta logo mais o Tombense, 10 horas da noite, em Muriaé, com transmissão, é claro, aqui da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Fluminense que enfrenta o Tombense, time de empresários, né, muito ligado ao Eduardo Duran, inclusive tem um episódio interessante entre o Tombense e o América, né, por causa do atacante que se destacava na equipe americana, né, o Leandro, que acabou acertando com a equipe do Tombense antes mesmo do final do Campeonato Carioca. Ele não estará em campo, pelo menos não deve estar em campo nessa partida, mas está acertado para a sequência da temporada, que está fazendo muita falta ao América aqui no Rio de Janeiro. Falando de Fluminense, né, uma equipe que está em um bom momento, tem tudo para deslanchar nessa partida, um grande confronto e muita expectativa nessa equipe do Liverpool, que realmente mudou bastante o time, principalmente o Wellington Silva na esquerda, para mim foi um grande achado. Você está na Bradesco Esportes FM. E seguimos com muitas informações aqui na Bradesco Esportes FM, porque temos bola rolando na Copa Libertadores. O River Plate vai batendo The Strongest pelo placar de 3-0. Tem jogo às 9h45, Independiente Del Valle contra a equipe do Atlético Mineiro. O Rosário Central da Argentina enfrenta em casa o Palmeiras. No Santa Fé enfrenta o Corinthians. E pela Copa do Brasil já tivemos uma partida encerrada. A Chapecoense bateu lá no Amazonas o Princesa dos Solimões pelo placar de 2-1. Bola rolando para Aparecidense Esportes 0-0. Botafogo da Paraíba e Linense 0-0. Inter de Lages 0, Sampaio Corrêa 0. O Londrina vai batendo o Paraupebas por 2-0 e o Resende vai empatando com o Ceará em placar 0-0. Às 8h30 tem Estanciano e Paraná, a equipe do Juazeirense enfrenta o Cuiabá, o Salgueiro enfrenta a Ferroviária e tem gol do Ceará nesse exato momento aqui no Rio de Janeiro. Agora é Ceará 1, Resende 0. Voltando aqui, tem Tocantinópolis contra o Juventude. Às 9h30 tem a equipe do Genos enfrentando o Asa, o Ivinhema enfrenta o CRB, o Bahia enfrenta o Globo às 9h45, mesma hora de Santa Cruz e Rio Branco, e Tombense e a equipe do Fluminense, o jogo que você acompanha aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área.
E seguimos com informações e um convidado especial aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Afinal, hoje é aniversário da Major League Soccer. A Major League Soccer completa 20 anos de existência da primeira edição da competição. Uma das equipes remanescentes é o Chicago, né? A equipe do Chicago Fire, que conta com um brasileiro no elenco, né? Conta com Gilberto, ex-Vasco da Gama, que está na linha para conversar conosco nesse aniversário da Major League Soccer. Ele que está fazendo sucesso por lá em mais uma temporada. Gilberto, queria agradecer sua participação para começar, né? O que falar sobre essa Major League Soccer? E aí, galera, beleza? Olha, não tem como falar da MLS sem citar a organização, tudo que ela representa hoje em dia para os americanos, porque é uma liga que está crescendo muito rápido, tem grandes nomes na liga, os principais jogadores da seleção americana estão jogando na MLS, então eu acho que a MLS é um lugar onde se tem bastante jogadores de alto nível. E não digo isso em demasia nem nada, porque eu sei que o futebol brasileiro tem grandes nomes, mas eu acho que hoje o futebol americano está muito mais disputado, muito mais propriamente, por não ter nenhum time superior ao outro, muito mais disputado, muito mais movimentado, e isso é legal. E também a qualidade aumentou muito de um ano para o outro. Aqui se aumentou um nível de pessoas que vêm para cá, que é um nível alto. Então tá cada vez melhor. Agora, Gilberto, para os americanos, o que representa essa liga? Tem um prestígio legal por aí, com o valor do americano, do povo americano? A MLS tem muita visão aqui. Os americanos gostam muito de futebol e a MLS é a maior liga que se tem aqui. É uma liga que é muito vista e que todos tendem a crescer. Agora, Gilberto, o que oferece de estrutura a equipe do Chicago? É tudo muito organizado, tem CT, é um time que pensa em voos altos. O que você encontra por aí quando se pensa em Chicago? O meu time é um time bastante tradicional, já foi campeão da MLS, já foi campeão da Copa dos Estados Unidos, então é um time que sempre almeja grandes voos. Infelizmente nos últimos anos não vem acontecendo, mas esse ano tem tudo para mudar. A nossa equipe tem um grande treinador que vem ajudando bastante na melhoria, e também o nosso general manager, ele é muito conhecido aqui, um cara que trabalhou na seleção nacional dos Estados Unidos, então ele conhece muito de futebol e tá ajudando também nessa empreitada, nessa nova empreitada do meu time. O time tem uma boa estrutura, sem treinamento. Tem 2 campos para treinar, um com grama normal e outro com sintético, e tem mais outros 2 sintético, caso a gente precise um dia usar, e a gente pode usar também esse outro. E tem alguns pela cidade também, com grama normal. É um pouco distante, mas é bem legal, é bem estruturado. Estamos falando na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, com Gilberto, ex-Vasco da Gama, atualmente na equipe do Chicago Fire, dos Estados Unidos. E pode-se dizer que você se encontrou por aí, ô Gilberto, pela segunda vez você tá aí nos Estados Unidos, na América do Norte, e tá indo bem, né? As suas características combinaram com o jogo aí, certo? Olha, eu tô me entregando muito aos treinos, tô procurando fazer o que o treinador manda, que isso é normal. Eu acho que a vontade, a determinação, a qualidade, jogador brasileiro também,
Cada dia vai ajudando mais o time. Ano passado, o Gilberto, quem ganhou a liga foi o Portland Timbers, um time novo, campeão. Isso dá margem a vocês sonharem com esse tipo de situação para vocês também? Fire é um grande campeão da liga também, então a gente sempre quer vencer e quer ser campeão, sim. Tenho por que dizer outra coisa diferente, a gente quer isso e a gente briga por isso todos os jogos e até nos treinos. Agora, Gilberto, jogador do Chicago Fire, no aniversário da Major League Soccer, conversando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, a MLS é um bom mercado para o jogador brasileiro? A MLS é um bom mercado para todo mundo. Aqui eles gostam de bons jogadores que tenham vontade e sejam profissionais. E isso é a principal meta, formar profissionais de verdade, que tenham compromisso com o clube. Agora, Gilberto, você já está aí há um bom tempo, né? O brasileiro é valorizado, o seu futebol por aí, a galera procura saber instrução, procura saber como é que joga com vocês? Olha, muita gente daqui, muitos jogadores novos que vêm das universidades, realmente eles perdem um pouco da malandragem de quem joga desde os 17. Mas são jogadores bons que tem muito a que aprender e várias vezes eles chegam para conversar, querendo saber algumas coisas, e a gente está sempre para ajudar ao próximo. Por isso estou sempre à disposição dos mais novos para ajudar. Conversamos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com o Gilberto, jogador do Chicago Fire, equipe dos Estados Unidos, que inclusive desistiu do Drogba para tê-lo no elenco. Gilberto, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, te desejo sorte no campeonato aí que está começando agora e queria parabenizar você por ser um bom artilheiro. Gostaria que você, para finalizar, desejasse aí alguma coisa aos fãs da Major League Soccer, deixasse algum recado. Aí galera, Gilberto falando, vocês que curtem ver a MLS, não perca, porque tá cada dia melhor. Valeu? Se cuida. E é nós que tá. Valeu, um abraço. Nós que tá mesmo. Gilberto, atacante da equipe do Chicago Fire, falando aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A primeira partida da Major League Soccer, que foi entre San José contra a equipe do DC United, né, há 20 anos atrás. E vamos com informações do trânsito aqui na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. No trânsito. Informações do Centro de Operações da Prefeitura dão conta que na Praça Seca, Rua Cândido Benício, está parcialmente interditada por manifestação na altura do número 2973, sentido Madureira. Também tem aqui informação do centro, Avenida Presidente Vargas, com lentidão, sentido Praça da Bandeira, e entre a Central e o Trevo das Forças Armadas. Viaduto do Gasômetro e a Avenida Francisco Bicalho seguem com retenção em direção à Cidade Nova. Para você que está aí no trânsito, vale a pena ficar atento. Nossa área. E vamos destacar o Flamengo aqui na rádio do seu esporte, a equipe do Mengão, que tem Mancoejo, que fez falta, a equipe do Flamengo no período que esteve fora, praticamente voltando, retornando à equipe. O Mauro tem mais destaques pra gente, mais detalhes. Tudo bem, Mauro? Beleza, Juan. Forte abraço pra você e toda a galera ligada aqui no Nossa Área, segunda edição, em 91.1 no Rio de Janeiro. O Flamengo treinou na manhã de hoje no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, já na preparação para o jogo com o Boa Vista, no próximo sábado, às 4 da tarde. A partida acontece no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, na região sul fluminense, pela penúltima rodada, a sexta, da Taça Guanabara. Ao rubro-negro, só a vitória interessa para que ele continue com chances de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo não depende mais somente de si, além de vencer, o Boa Vista terá que torcer por um tropeço do Volta Redonda, que enfrenta o Fluminense também neste fim de semana.
semana. Caso o Volta Redonda não vença e o Flamengo consiga superar o adversário, ultrapassa o próprio Boa Vista, o Volta Redonda e entra na zona de classificação para a semifinal como quarto colocado. Vamos então acompanhar agora a palavra do volante William Arão, o jogador que reconhece que o Flamengo, pelo investimento que foi feito para a contratação de jogadores, reforçar o elenco e principalmente para trazer um dos maiores técnicos em atividade no futebol brasileiro, que é Muricy Ramalho, deveria estar numa situação muito melhor que está hoje, já praticamente classificado, e os resultados não são estes. E ele fala que realmente isso dá uma certa frustração, mas que os jogadores têm que saber reverter a situação dentro de campo. Não é frustração, não. A gente sabe, a gente se cobra, a gente sabe que a gente poderia estar melhor colocado, a gente sabe que a gente poderia ganhar algumas partidas que nós não ganhamos, e a gente sabe que a gente tem que elevar o nível tecnicamente, individualmente, coletivamente, de um modo geral. Mas não é frustração, não. A gente sabe do que a gente também vem fazendo no dia a dia, que é muito trabalho, que é muita dedicação, é muito empenho de todos os jogadores. A gente sabe que a gente não está jogando mal também, isso tem que ser dito, mas a gente tem que sim buscar melhor a cada dia para poder buscar as vitórias, né? E acho que independente se a gente está... Independente não, a gente queria estar classificado, queria estar buscando, mas a gente sabe que restam essas duas partidas para nós temos que buscar a vitória e depois nós falamos do que vai acontecer. Este então o volante William Arão conversando com a gente aqui no Nossa Área, segunda edição, em 91.1 no Rio de Janeiro. Durante o treinamento pela manhã no Centro de Treinamento Jorge Elal, o técnico Muricy Ramalho comandou o primeiro coletivo da semana para definir a equipe que enfrenta o Boa Vista. A grande novidade ficou por conta da presença de Federico Mancoejo, o meio-campo argentino que já há muito tempo não vinha atuando em uma atividade coletiva, já que ele se machucou no dia 28 de fevereiro durante a goleada por 5-0 sobre o Resende, em Volta Redonda, ainda pela primeira fase do Campeonato Carioca. O atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito e desde então estava no trabalho de recuperação. Finalmente à disposição da comissão técnica e, para até espanto de alguns, o jogador já foi aproveitado por Muricy no time titular. Ele na composição do meio-campo com Gustavo Cuejar, William Arão e Alan Patrick. O Emerson Sheik e também o meio-campo Ederson foram barrados. Ambos treinaram entre os reservas no trabalho que foi efetuado no campo de número 1. Jorge, a única ausência do coletivo, o jogador foi poupado ainda como consequência do problema que aconteceu na última segunda-feira, quando o atleta foi atingido no rosto, chegou a desmaiar e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Como não foi constatada nenhuma lesão, ele foi apenas liberado do treinamento de terça-feira pela manhã para descansar e desde então vem trabalhando em separado. A tendência é de que amanhã ele já volte a treinar com os companheiros. Se isso não acontecer, ele passa a ser dúvida. De qualquer forma, o Chiquinho vem treinando, realizando esta função de lateral esquerdo e na impossibilidade de contar com o Jorge, Muricy Ramalho deve optar por este jogador. Os titulares atuaram na manhã de hoje com Paulo Vitor no gol, Rodinei na lateral direita, a zaga diária com Wallace e Juan e Chiquinho na lateral esquerda. No meio-campo, Gustavo Cuejar, William Arão, Federico Mancoejo e Alan Patrick. No ataque, Marcelo Cirino e Guerreiro. Apesar do trabalho ter sido realizado diante dos juniores, inclusive os reservas dos juniores que estiveram em ação hoje diante do Botafogo e foram eliminados na semifinal do Campeonato Carioca, houve uma dificuldade muito grande, não no sentido de se impor diante do adversário, o que foi até relativamente fácil, mas principalmente para concluir as jogadas de ataque. Muitos gols perdidos, principalmente por Guerreiro, que não passa por um bom momento. Pelo menos duas excelentes oportunidades ele perdeu na cara do goleiro. Uma ele chutou para fora e a outra ele teve aí a intervenção de uma grande defesa de Alex Muralha, que estava reforçando a equipe júnior. Os titulares ganharam por 1-0, gol de William Arão com passe de Alan Patrick. Valeu, Juan, forte abraço para você e toda a galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Uma vez Flamengo. Esse aí, o Mauro Santana, com todos os detalhes da equipe do Mengão. Particularmente, gostaria muito de ver a volta do Mancoejo. Começou bem com a camisa do Flamengo, principalmente no quesito dos passes, compondo ali pelo lado esquerdo. É um bom jogador, gostaria, né? E pelo visto vou ter essa oportunidade de vê-lo mais algumas vezes. É um bom jogador, espero que possa render frutos à equipe do Flamengo. Você está na Bradesco Esportes FM, no Nossa Área, segunda edição. Consagrado no gramado, sempre amado. Nossa área. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Quer almoçar bem acompanhado? Meio-dia, o Jornal Cidade do Esporte tem um cardápio variado sobre todos os esportes. Eu, Bruna Vitória e Cadu Macri temos todos os ingredientes para matar a sua fome de informação. E se você perder a primeira edição meio-dia, temos o segundo tempo, às 2 da tarde. Cidade do Esporte, o Jornal da Hora do Almoço. Bradesco Esportes. Bradesco Esportes. Nossa área. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Você está comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local com muitas informações para vocês e também com conteúdo de qualidade aqui no Nossa Área, segunda edição. E vamos com informações da Fórmula 1. James Azevedo me chama, aproveitando a trilha rapidinho aqui na Rádio Seu Esporte. Na Fórmula 1, o chefão da categoria, Bernie Eccleston, criticou os atuais pilotos do grid, ao dizer que eles só querem dinheiro. O dirigente ainda afirmou que nunca viu os competidores colocarem nenhum dólar a favor do esporte. E mesmo quando vão jantar, nem a conta pagam. Bernie destacou também que os atletas deveriam ser vetados de falar e apenas entrar no carro para a pilotagem. A irritação do veterano se deve principalmente às atuais críticas dos pilotos em relação ao momento da Fórmula 1, que inclusive trouxe um novo formato de treino classificatório, com eliminações ao longo da disputa, e que não agradou a maioria de torcedores e pilotos. Para a etapa da China, ainda existe a possibilidade de as eliminações continuarem nas 2 primeiras fases do treino, e logo após, as 2 voltas desses trechos seriam somadas para se chegar ao melhor tempo da terceira fase. Polêmicas e discussões à vista devem continuar por um bom tempo na categoria. Enquanto isso, Hamilton, Rosberg e a Mercedes seguem dominando o esporte. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o James Azevedo com informações da Fórmula 1. Realmente, de uns tempos pra cá, tem sido bastante polêmica a categoria. Mas vamos voltar a destacar os clubes de coração aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar da equipe do Vasco da Gama, a equipe que treinou durante a manhã, e na atividade o técnico Jorginho manteve o Thales dentre os titulares. Riascos treinou entre os reservas. A equipe que não pôde contar com o Júlio César, lateral esquerdo, que ainda sente dores, e a comissão técnica prefere poupar o jogador na atividade realizada como um coletivo. Quem atuou foi Henrique, na posição que seria a do Júlio César. O técnico Jorginho, que treinou bastante a questão da transição ataque e defesa, principalmente pelo fato de ter dado problema, entre aspas, no confronto do último final de semana. Inclusive, o Marcelo Matos falou sobre isso, sobre o treinamento de hoje, qual a importância do mesmo. Não, acho que a gente acaba ficando um tempo sem treinar, isso vai acontecer bastante no Brasileiro, da Série B, que você joga terça e sexta, o sábado. Você treina bastante com a marcação, saída de bola, você começa a jogar e acaba esquecendo dessas coisas. Hoje a gente pôde trabalhar isso, a gente tem uma característica forte de marcar também
no campo adversário. Hoje a gente pôde trabalhar bastante isso e a gente vai tentar fazer contra o Madureira. Tenho certeza que vai acontecer e nós vamos vencer e vai ter uma final contra o Fluminense. Acho que ficou bacana, vai ter uma final aí contra o Fluminense, acredito eu. Esse é o Marcelo Matos apostando numa final contra a equipe do Fluminense. Agora, outra situação que o Marcelo acredita que seja muito interessante é a questão da invencibilidade, né? Afinal, a equipe do Vasco da Gama não perde já há um bom tempo, 18 partidas sem perder, com 12 vitórias e 6 empates, né? Muito devido ao trabalho do técnico Jorginho. E ele fala sobre esse assunto, seria interessante o título invicto para a carreira dos jogadores. É bacana, né? Vai ficar marcado, né, por ser uma conquista invicta. Isso demonstra também, quando você leva bastante tempo para perder, você vê a dedicação de todos os jogadores, porque se um jogador abrir mão, né, principalmente da marcação, o primeiro atacante, se abrir mão, vai ficar difícil para os defensores. Isso é uma coisa que já acontece no futebol, no mundo todo, todos se ajudam. Isso está acontecendo aqui no Vasco, por isso essa demora para o Vasco perder. Então eu espero que isso continue e que aconteça o título aí no Campeonato Carioca. Esse é o Marcelo Matos, né, que chegou na equipe do Vasco da Gama com um certo descrédito por parte do torcedor, virou titular, virou peça primordial do técnico Jorginho. Agora, quem aniversaria hoje é um vascaíno, um ex-camisa 10 da equipe de São Januário, é Giovani. Ele esteve no Bradesco Esporte Clube, conversando com o Dinamite, trazendo muitas opiniões interessantes. E vamos trazer agora um trecho interessante desse papo que ele teve durante a tarde aqui na Bradesco Esportes FM, hoje que é aniversário do grande Giovani, ele que chegou a disputar umas Olimpíadas, né? Foi medalha de prata. É difícil falar quem tá fora do convívio, né? Falar do Dunga é falar de um amigo, é muito difícil. Falar do Gilmar é outra amiga, é difícil. O cara faz isso, faz aquilo. Eu não vou falar que faz isso, faz aquilo. Só que treinar uma seleção é totalmente diferente do clube. O clube você tem um convívio mais tempo com a pessoa, você sabe até a maneira que o cara senta na cadeira quando ele vai jantar, quando ele vai almoçar. E aí fica até mais fácil o entrosamento. Na seleção, acho que o Brasil, a gente costuma desanimar muito cedo. O Brasil não perdeu para o Paraguai, e lá sempre é um jogo difícil. O Brasil empatou apenas, como poderia ter ganho. Então acho que não tem mais o que criticar não, mas tem que esperar um momento certo. Esses jogadores que na verdade não estão num momento bom, os jogadores que estão jogando, se você olhar o histórico de todos eles não estão num momento bom, a não ser o Neymar, que deu uma queda na seleção, mas é um belo jogador, como outros jogadores. Acho que esses jogadores vão crescer muito ainda. Eu acho que a gente vai ter muita alegria daqui para frente. E o que eu mais torço é que o Brasil vença a Olimpíadas, né? Eu tive a oportunidade de jogar Olimpíadas, né? Acabei não jogando o último jogo com um cartão amarelo bobo, né? Então eu torço para que o Brasil vença e que essa mudança não possa existir tanto, né? Que a gente possa ter uma coisa fixa. Uma coisa fixa é uma maneira de entrosar uma equipe, uma maneira de ter um padrão de jogo. E é isso que eu desejo para Dunga, para o Gilmar e para a comissão técnica da seleção brasileira. Sem dúvida, olha aqui, para fechar mesmo, Giovani, prometo, uma pergunta sobre o Vasco da Gama atual. Juan Rodrigues, que é o nosso setorista aqui, tem uma pergunta para te fazer. Fala, Juan. Giovani, primeiramente é um prazer bater um papo contigo, né? Um grande ídolo, meu irmão. Jogou muita bola, meu tio é hiper, mega, ultra fã seu. Para fechar, eu queria te perguntar o seguinte, o que você tá achando desse Vasco da Gama, invicto até aqui, esse trabalho do Jorginho, que parece que o elenco meio que endeusa ele de tanta forma, que ele tem um bom ambiente para trabalhar, o elenco responde ao trabalho dele e o Vasco tá invicto até aqui. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, nós tivemos uma quedinha, né? Eu sou torcedor, não sou jogador não, eu não sou mais jogador, sou torcedor agora. Nós demos uma quedinha boa agora, o time não está jogando do mesmo jeito que estava jogando, alguns jogadores acabaram ficando abaixo daquilo que a gente espera, né? Eu acho que está na hora de puxar a orelha da rapaziada, voltar, botar os pezinhos no chão, ficar mais humilde um pouquinho para voltar ao padrão do jogo, porque o padrão que o Vasco apresentou nesse último jogo contra o Volta Redonda não foi o padrão que o Vasco está acostumado a jogar. Então quando a gente está começando a melhorar, a gente achando que tá bom, é quando a gente tem que tomar mais cuidado, né? Como o time estava muito certinho, acabou caindo um pouco de produção. Mas eu acredito muito no trabalho do Jorginho. Jorginho é um grande treinador, o Zinho é outro auxiliar espetacular, é um amigo também que a gente fez no futebol. E eu não tô criticando, primeiro que eles possam voltar a ter o pezinho no chão para voltar a jogar o futebol que eles jogaram. E o futebol que eles estavam jogando
Tava acima da média. E esse último jogo, como torcedor, não gostei muito não, mas o importante é que tem jogador que possa melhorar, que são esses próprios jogadores que estavam jogando. Então eu acho que está na hora de calçar a sandália da humildade, como eles falam, né? E voltar a jogar o futebol que vinha jogando. Porque com o futebol que jogava, o Vasco tem possibilidade de ganhar de todos os clubes e ser campeão carioca mais uma vez. Concordo com você, Giovanni. Olha aqui, mais uma vez, parabéns pelo teu aniversário, saúde, cada vez mais, sucesso. A torcida do Vasco com certeza ficou emocionado com esse papo de dois grandes ídolos do Vasco da Gama. Você disse que aprendeu com o Roberto e aprendeu muito bem, que esse mestre realmente espetacular. E aprendeu tão bem que eu lembro de pouquíssimos, eu só lembro de um pênalti que você perdeu, foi contra o Olaria na Rua Bariri. Não sei se teve outro, se teve apagou da minha memória, porque você ia andando e dava, pum, goleiro de um lado, bola do outro. Dizia antigamente quem não saía na foto do jornal, né, no dia seguinte. Era só o goleiro buscar no fundo da rede. Olha, o joelho era bom, dava pra virar, agora não dá pra virar mais. Se virar, fica lá no chão. Naquela época era melhor o joelhão, né? Eu tenho uma história engraçada com Lira. Teve aqui semana passada. O Lira, não vai atrasar vocês, eu posso contar não, essa história. à vontade. Essa história é muito engraçada. O Lira é muito meu amigo, a família, todo mundo, eu conheço a turma toda, e eu fico com um maior carinho com o Lira. E o Lira jogava no Fluminense, eu jogava mais pelo lado direito, como praticamente meia direita, tinha meia direita, meia esquerda, e o Lira era o lateral esquerdo do Fluminense. Aí teve um dia que o Lira deu uma arrancada que ele tinha velocidade, eu não tinha. Ele de frente pra mim. Quando ele passou, ele jogou na frente. E quando ele deu o pique pra cruzar, ele deu uma distensão muscular dele. Eu olhei pra ele e falei, não tá nem quer essa raça toda ganhar de mim, vai perder. Ele teve uma distensão muscular, eu não aguentei. Até hoje eu lembro disso, fico rindo sozinho. Aí ele, mano, o que foi? Deu distensão. Não tinha nada de distensão nele. Então, poxa, tem umas coisas que acontecem no futebol que a gente não esquece. Essa é uma história até engraçada, né? E eu lembro... Depois ele até saiu do jogo, a gente ficou até preocupado, foi uma distensão de grau muito grande. Mas ele depois voltou a jogar normal e graças a Deus correu tudo bem. Esse Giovanni aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você ouviu, né, a versão completa no Bradesco Esporte Clube e ouvirá durante o final de semana no Beck em Revista. É a versão completa no sábado aqui na Rádio Seu Esporte. Lembrando também que você pode me ouvir no sábado também, de meio-dia às 2 horas da tarde. Tem o Cidade do Esporte comigo no comando aqui na Bradesco Esportes FM. E seguimos com informações do futebol, porque temos resultados, né? A bola está rolando e o Resende acaba de empatar contra a equipe do Ceará, 6 minutos da segunda etapa. Agora Resende 1, Ceará também 1, já encerrado pela Copa do Brasil. Tivemos a Chapecoense 2-1 em cima do Princesa do Solimões. Jogos com o placar já mexido. Temos o Juventude fazendo 1-0 no Tocantinópolis nesse exato momento. O Londrina vai batendo para Alpebas por 2-0. E por enquanto só. As outras partidas estão no 0-0. Agora pela Libertadores, impressiona a paulada que está aplicando a equipe do River Plate contra o The Strongest. 5-0, todos os 5 na primeira etapa. Pela Liga dos Campeões da Europa, já tivemos PSG 2, Manchester City 2 com a falha clamorosa do zagueiro brasileiro Davi Luiz, e o Wolfsburg surpreendendo o Real Madrid pelo placar de 2-0. Você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Nossa área. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos com um contato internacional aqui na rádio do seu esporte. Um atleta que nunca jogou no Brasil, mas é meio atacante e defende a equipe do Fortuna lá na Alemanha. Jogou no Red Bull Brasil, foi contratado pelo Red Bull Leipzig, jogou em alguns clubes na Suíça, pertence ao Hoffenheim, atleta do FSV Frankfurt e tem vínculo até maio de 2016. É o Felipe Fortuna, ele que é jogador da equipe alemã e tem se destacado até aqui no clube alemão. Felipe, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Queria saber com você como é que é atuar no futebol alemão, futebol que é tido como um dos melhores do mundo. Agradecer aí ao pessoal aí da rádio do esporte aí
pela atenção aí, por acreditar no meu trabalho aí. Obrigado de verdade mesmo pela atenção, pela disponibilidade aí e pela confiança aí. Então, atuar no campeonato alemão é muito bom, né? Hoje o campeonato alemão é visto como um dos melhores campeonatos do mundo. E na minha opinião, atrás somente do campeonato inglês. E o campeonato alemão é o atual campeão do mundo, né? Então é um campeonato de se respeitar, né? E, pô, é muito bom, de verdade mesmo. Um campeonato muito bom que muitos jogadores sonham em jogar, na minha opinião. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de jogar. Sim, é a segunda divisão, mas graças a Deus eu sou de um time de primeira. E a próxima sessão, se Deus quiser, eu vou jogar a primeira divisão contra os melhores jogadores do mundo. Agora, Felipe Pires, do Fortuna da Alemanha, o campeonato faz jus a essa fama de bons jogos, tanto na primeira quanto na segunda divisão? Sim, o campeonato faz jus sim a fama, pô. É um campeonato que nem eu falei na outra pergunta, que muitos jogadores tinham sonho de jogar, muitos jogadores não pensam duas vezes em vir para a Alemanha. Porque, como eu falei, o campeonato alemão é o melhor hoje, atualmente. Por diversas coisas. E uma coisa eu citei na pergunta anterior, que é a Alemanha é o atual campeão do mundo, então faz jus, né? Então, a tudo. Por isso que o campeonato alemão é visto como um dos melhores do mundo, né? Atualmente, entendeu? E onde também tem grandes jogadores, que eu não preciso nem falar, como Lewandowski, Thomas Müller, Douglas Costa, Robben, Ribéry, Aubameyang, Marco Reus, muitos jogadores, entendeu? Então esse campeonato é muito bom e faz jus à fama, sim. E como é que você chegou ao Fortuna, você que era do Red Bull Leipzig, que essa oportunidade de atuar na equipe alemã? Então, eu cheguei ao FSV Frankfurt, emprestado, né? Fui comprado do Hoffenheim, do Red Bull Salzburg, né? E no Salzburg eu fui direto pro Hoffenheim fazer exames, tudo, e ali decidiram me emprestar pro FSV Frankfurt, que atualmente joga a segunda divisão da Bundesliga. Nunca jogaram a primeira divisão, mas estou na FSV atualmente, estou feliz, né? Por estar aprendendo aqui, por estar jogando e pegando muita experiência. E o que você encontrou, né? A gente sabe que muitos vão para a Europa, outros encontram uma estrutura diferente do que pensavam. Você, especificamente, o que encontrou por lá? Eu encontrei aqui uma equipe muito jovem, de muitos jogadores novos, de muitos jogadores emprestados também, uma equipe totalmente reformulada pelo treinador, por muitos jogadores novos, estreando também como eu. E eu encontrei aqui um time muito bom, não muito experiente, mas muito bom, muito tecnicamente muito bom também. Um time que não tem uma estrutura que nem os times grandes, mas tem uma estrutura boa, que dá para trabalhar, que dá para evoluir. E graças a Deus fui bem acolhido aqui pelos jogadores que já estavam aqui. E é um time que vai ficar marcado na minha vida também. E o que a equipe do Fortuna ambiciona no campeonato alemão? A meta do FSV Frankfurt é ficar na segunda divisão, por não ser um time financeiramente muito bem e por nunca ter jogado a primeira divisão da Bundesliga. Estão na segunda divisão já faz 6 anos seguidos e não querem sair da segunda divisão. Se por acaso conseguir uma primeira divisão, ótimo, mas eles ambiciam sempre ficar na segunda divisão por financeiramente não ser muito bem, não ser um time de expressão muito grande. E aqui serve muito mesmo para um laboratório, né? Por isso tem muitos jogadores emprestados de outros times aqui, porque o FSV é um time que dá oportunidade para jogadores novos também. E a ambição deles é mesmo ficar na segunda divisão e não cair, e se subir é mérito. Estamos conversando na Bradesca Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, com Felipe Pires, jogador da equipe do Frankfurt, que disputa a segunda divisão do campeonato alemão. Tem muita diferença de nível da primeira para a segunda divisão alemã, de organização, algo diferente? Diferença técnica tem sim, pô. A primeira divisão é melhor, é um campeonato mais técnico, mas de organização é igual. Segunda divisão é muito organizada mesmo. Eu tiro o chapéu, por isso que eu falo que a Alemanha é o melhor futebol hoje, os melhores campeonatos do mundo é aqui, pela organização. Nenhuma segunda divisão de outro país é que nem aqui, pô. Aqui eles tratam nós como tá tratando na Bundesliga, a primeira divisão.
A organização é outra, de outro mundo mesmo, de verdade mesmo. É muito bom mesmo. E a diferença técnica só, mas de organização é a mesma. A primeira divisão é um pouco melhor tecnicamente, né? O estádio também, mas nossa, a organização é divina mesmo, muito boa. Felipe Pires, meio de campo da equipe do Fortuna Frankfurt, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Queria agradecer a sua participação, desejar sorte aí no campeonato local, que você possa fazer uma boa campanha por aí. Agradecer aí ao pessoal aí da rádio do esporte aí, pela atenção aí, por acreditar no meu trabalho aí. Obrigado de verdade mesmo pela atenção, pela disponibilidade aí e pela confiança aí. Pessoal, muito obrigado mesmo, vocês tenham um bom dia aí, fiquem com Deus aí. Esse é o Felipe Pires, jogador do FSV Frankfurt, da Alemanha, né? Ele que está emprestado pela equipe do Hoffenheim, está ganhando experiência no futebol alemão da segunda divisão, né? A gente já tivemos algumas surpresas de clubes alemães da segunda divisão que não tinham tantos recursos subindo para a primeira divisão, como é o caso do Ingolstadt atualmente no futebol da Série A, investindo em muitas jovens promessas. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte, e o Fábio Azevedo conversou sobre seleção brasileira com o Ricardo Rocha e vai chegar com todos os detalhes aqui na Bradesco Esportes FM, a entrevista que foi ao ar no Bradesco Esporte Clube. Vamos dar uma ouvida no que ele tem a falar. Muito. Fica, não tem jeito, você fica. Claro que eu não fico xingando, eu tenho a minha maneira, eu fico muito tranquilo, mas dentro eu fico muito nervoso. A gente torce para que as coisas caminhem bem, que o Brasil consiga ganhar bem, jogar bem. Então a gente, como ex-jogador, tem esse espírito, né? Então a gente torce pelos companheiros, pelos amigos, e quando joga mal a gente fica triste. Por ter sido da posição, a zaga você tem um olhar diferente quando analisa? É claro, a gente analisa de uma maneira diferente, e até porque eu joguei ali na zaga, então a gente tenta analisar da melhor maneira possível. O futebol mudou muito, né? Hoje está muito mais veloz, muito mais corrido, mas da melhor maneira possível a gente tem uma ideia de como se comportar um zagueiro. Você foi um líder nato durante toda a tua carreira e hoje estão imputando muitos jovens essa liderança. Como é que você vê hoje o espírito de liderança na seleção? Há uma cobrança muito grande para buscar esse líder, né? Eu acho que o Brasil precisa ter calma em relação a isso. Eu tive a felicidade de, em uma seleção onde eu joguei, não só foi Ricardo como líder, vários. O Dunga sempre foi líder, o Jorginho é um líder, o Leonardo é um líder, o Rai é um líder, o Branco. Enfim, tinham vários jogadores importantes em liderança. Às vezes o melhor jogador, ele não é um líder, ele é um jogador importante. E como o Brasil às vezes tem esse problema de buscar essa liderança de imediato, até porque tudo que aconteceu nos 7-1, então se acha que faltou liderança, eu acho que não é só problema de liderança, eu acho que em relação, só falando na Copa do Mundo, esses jogadores ficaram muito expostos, eles não disputaram a eliminatória, eles foram direto para uma Copa do Mundo, se baseou muito pela Copa das Confederações, então não é isso. Essa liderança vem com o tempo, no dia a dia, no jogo, nos jogos, e eu acho que é importante ter lideranças no grupo, é fundamental, principalmente na seleção brasileira. Não é um líder, então se busca. O Neymar, eu acho que é um grande líder dentro de campo. E ele pode se tornar com o tempo esse grande líder e o grande capitão, mas eu acho que tem que ter calma, porque a gente está muito apressado em buscar essa liderança. E talvez isso esteja queimando algumas etapas do próprio Neymar, porque o excesso de cartões dele me preocupa, pelo menos. Muito. Ele tem momentos que ele está muito irritado. Há uma pressão muito grande em cima dele, é um jovem, volto a dizer que ele é um garoto que tem um potencial, que todos já sabem, extraordinário, né? Saiu daqui do Brasil campeão da Libertadores com vários títulos, campeão paulista, e chegou no Barcelona, também ganhou tudo. Então, eu acho que essa liderança ela vem com o tempo, com o amadurecimento do jogador, com o amadurecimento do Neymar, do atleta. Então, acho que a gente tem que ter calma, né? Tem momentos que a gente nota essa irritação, até pelo peso de buscar esse líder, e ele, além de ser um jogador decisivo, que tem que ser dentro de campo, ainda tentam buscar nele uma liderança, que eu acho que isso vem com o tempo. Em relação ao futebol carioca, Ricardo, os clássicos estão sendo jogados praticamente todos fora do Rio de Janeiro. Você jogou aqui em 94. Como é que você observa esses clássicos fora do Rio? Por exemplo, Vasco, Flamengo em Brasília. É uma pena porque os jogos deveriam ser no Rio. Mas só que há 7 anos atrás, todo mundo sabia que ia ter uma Olimpíada e que haveria esse tipo de problema. Como o brasileiro é imediatismo, o jeitinho brasileiro sempre dá certo, não está dando.
Não está dando. É ruim para o futebol carioca, estádios com problemas, brigas entre clubes, né? Até o São Januário eu acho que é um estádio que poderia ter mais jogos, mas isso não compete a mim, né? Falar em relação aos problemas que os clubes encontram, né? Em relação até se unir, mas eu acho que é ruim para o futebol carioca. Mas eu acho que não dá para ficar buscando desculpa, não. Isso aí todo mundo sabia, os próprios dirigentes sabiam e não tomaram uma solução. Como ex-jogador e conhecedor profundo do futebol, como é que você viu aquela invasão? Que o Flamengo, inclusive, deu uma nota oficial dizendo que invadiu, o Rodrigo Caetano veio a público dizer que invadiu, os torcedores disseram que foram consentidos. Como você vê essa invasão ao trabalho? Isso não existe. Eu acho que cada um está no seu trabalho, no seu momento, tem que haver um respeito. É claro que tem muitas maneiras de se protestar. Eu vi um protesto que eu achei fantástico no jogo do Liverpool, acho que foi do Liverpool, ou do Manchester, não recordo agora, um jogo onde o torcedor foi a campo. Só que faltando 15 minutos, todos resolveram sair do estádio. Isso é um protesto legal. Ficar de costas também vale. Tudo, menos essa violência. Não houve violência, ainda bem que só foi um bate-papo. Mas já houve outros momentos, na Gávea houve violência, né? Então todo mundo lembra disso. Então essa tomada de satisfação eu não gosto muito nós. Os jogadores sim, têm que ser cobrados. Estão sendo pagos, pagamento em dia, o Flamengo tem mantido um trabalho sério, não dá para toda hora buscar cansaço, porque chega um momento que vai irritar o torcedor, até porque todos sabiam dessa movimentação do Flamengo. Então o Flamengo tem que ter um grande treinador que é o Muricy, o Flamengo tem um elenco, acho que muito bom, e tem que ter agora os jogadores focados, né, de saber das suas responsabilidades, estão correndo, estão lutando, mas o Flamengo não pode estar numa situação que está. Né? O torcedor às vezes ele vai, como foi, eu acho, para o treinamento, o Ninho do Urubu, tentar tomar algumas satisfações, conversaram, ainda bem que não houve grandes problemas, mas o fundamental nisso é o respeito, principalmente na integridade dos atletas. Esse é o Ricardo Rocha, conversando aqui na Bradesco Esportes FM com Fábio Azevedo. Você está no Nossa Área. Nossa Área. E a hora de falarmos do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Cristiano Pinho me chama com o noticiário do Fogão, né? O Botafogo que venceu o Coruripe. E o Cristiano Pinho chega com mais detalhes aqui na Rádio do Seu Esporte. O Botafogo estreou com o pé direito na Copa do Brasil. O time não conseguia vencer em uma estreia na competição há 7 anos, mas desta vez em Alagoas, a vitória veio pelo placar mínimo, 1-0 para cima do Coruripe. O técnico Ricardo Gomes aproveitou o momento para dar oportunidade a alguns jogadores que não vinham sendo utilizados. O gol da vitória saiu no final do segundo tempo dos pés do jovem atacante Luiz Henrique. Ricardo exaltou o empenho dos atletas e acredita que o time ainda vai crescer. Claro, não, eles trabalham muito bem para os treinos, eles têm uma boa mentalidade e confirmou hoje no jogo que esse time vai crescer. O técnico alvinegro também analisou o resultado de ontem, sabendo que era importante buscar o segundo gol para matar o jogo de volta, mas aprovando a partida feita pelo time. Estávamos do segundo gol, mas não conseguimos, mas gostei do time que primeira vez sem entrosamento, e com uma boa atitude, ficou marcando. Isso foi marcante, uma boa, muito difícil. O time está organizado, mas você não conhece o dia a dia do jogador, primeira vez. Então, gostei, o contexto é complicado, não foi um grande jogo, mas eu gostei da atitude. A equipe fez um leve trabalho regenerativo pela manhã em Maceió e retornou ao Rio, onde amanhã já dará início à preparação para o jogo de domingo contra o Bangu pela 6ª rodada da Taça Guanabara. A baixa da vez fica por conta do volante Ayrton, que já havia sido desfalque ontem e teve um estiramento de grau 2 na coxa esquerda confirmado. Ele ficará cerca de um mês fora dos gramados, podendo perder o jogo de volta da Copa do Brasil e também uma eventual final do estadual prevista para o início do próximo mês. Fernandes, que foi titular ontem, deve ser a opção de Ricardo Gomes, que poderá contar também agora com Rodrigo Lindoso, que ontem foi desfalque por cumprir suspensão. A diretoria segue trabalhando para trazer um homem para o ataque, já que hoje conta apenas com os jovens Luiz Henrique e Ribamar. Sassá, que está em fase final de sua recuperação,
pode ser um reforço em breve e como o prazo de inscrições para o Carioca já se encerrou, os dirigentes alvinegros trabalham com mais calma na hora de pensar na nova contratação. Um abraço a você, Juan, e a toda a galera ligada aqui no Nossa Área, segunda edição. Valeu, Pinho. Grande abraço a você também aqui na Bradesca Esportes FM. Você tem um noticiário completo do Botafogo hoje com o Cristiano Pinho. Mandar um grande abraço também ao meu amigo Thiê Leal, que está ouvindo o programa e também traz o noticiário completo do Botafogo na rádio do seu esporte. Nossa Área. E quem me chama agora para finalizar o programa é James Azevedo, com informações do Neymar. As faltas sofridas pelo craque. Na Liga dos Campeões, o brasileiro Neymar do Barcelona se tornou o jogador mais caçado do torneio, já que ele é o líder pelo ranking de faltas sofridas até aqui. Contra o Atlético de Madrid, em partida válida nesta terça-feira, o jogador teve boa atuação, mas provocou 5 infrações contra o time rival, contando inclusive com a que gerou o primeiro cartão para o jogador Torres. No total, o atacante da equipe espanhola contabiliza 25 faltas sofridas em 9 jogos disputados. Na lista estão atrás William do Chelsea, além de Hulk do Zenit, ambos com 24 infrações, sendo que eles já estão eliminados na disputa. E as faltas cometidas por Neymar chegam à soma de 9 até o momento, sendo que 3 delas aconteceram contra o Atlético de Madrid. Ainda pelos brasileiros e também pelo lado do Barça, Daniel Alves soma até aqui 15 faltas sofridas. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Com o James Azevedo a gente finaliza o programa aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. Mandar um grande abraço à galera que está participando através das redes sociais, principalmente se manifestando sobre a entrevista do ex-atacante do Vasco da Gama, Gilberto, atualmente na equipe do Chicago Fire, que falou ao vivo aqui na rádio do seu esporte sobre o aniversário da Liga, Major League Soccer, fundada em 96, 20 anos de Major League Soccer. Mandar um abraço a Lore aqui pelo nosso Twitter, o Márcio Hugenin, também o Júnior Borges, Gustavo Ederli, Rodrigo Vieira e também o Gustavo Ederli, que inclusive comenta que ele poderia voltar para a equipe do Vasco da Gama, e o Adriano Barbudo também comentando aqui. Você está na rádio do seu esporte, você ouviu Nossa Área, segunda edição, e agora vem a jornada esportiva aqui na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera! Fui! Nossa Área.